Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje é nosso terceiro dia da terceira semana de engenharia da UFVJM Campus de Anaúba. E hoje nós temos o prazer de receber o nosso convidado, o engenheiro Manuel Franco. Ele é consultor da AIM, né, Álvares Marçal. Foi um convidado aí que muito gentilmente vai trazer aqui para a gente esse tema tão importante para a engenharia também, que é, além de uma visão geral da atuação como engenheiro, também a parte da consultoria, né? Então, para nossos alunos aqui, é uma opção muito interessante, né? Após formados, né? Então, espero que os alunos aproveitem bastante esse conteúdo, porque é uma coisa bastante estratégica e interessante para a carreira. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, viu, Manuel? Então, com a palavra, o engenheiro Manuel, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença, meu caro. Bom dia. Beleza, Luiz, eu que agradeço, cara. Bom dia, alunos, estudantes de engenharia. Como o Luiz falou, meu nome é Manuel Franco, eu sou engenheiro metalurgista, e hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre a carreira do engenheiro como consultor. Assim, é uma carreira extremamente recompensadora, né, que existem vários benefícios, e eu vou abordar aqui um pouquinho alguns pontos, né, do que precisa para entrar para essa carreira, né, quais são os benefícios, o que tem de legal, enfim, um overview geral do que é ser um engenheiro consultor, beleza? Então, essa é a nossa agenda, então eu vou ter uma introdução, vou me apresentar melhor para vocês, falar um pouquinho, né, sobre como é um engenheiro como consultor, depois vou trazer um panorama rápido de definições do que é consultoria, quais são as habilidades valorizadas na consultoria, quais são os desafios e oportunidades que se tem nessa carreira, né? Eu vou trazer um case de sucesso, né, um projeto de impacto que a INM desenvolveu recentemente agora, um assunto que é bastante interessante também sobre remuneração e benefícios, network e relacionamentos profissionais, a pergunta aqui de R$1 milhão, né? Como ingressar na carreira de consultoria, e no final abrir aí para perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida. Beleza? Então, gente, se eu estiver indo muito rápido, Luiz, você me dá uma orientação aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiramente, né, só me apresentar, quem sou eu? Então, sou Manuel Franco, sou de BH, Belo Horizonte. Hoje eu atuo na Álvares Marçal como consultor na área de projetos de infraestrutura e capital. Sou membro da AIST, que é uma das maiores associações voltadas para ferro e aço, né? O link disso é porque eu sou engenheiro metalurgista, né, pela PUC, PUC Minas. Também tenho um MBA voltado para gestão de projetos e métodos ágeis, e também sou certificado como Black Belt Projeto Six Sigma, tá bom? Então, basicamente, esse é um brief, um resumo do meu currículo. Antes de entrar na Álvares, trabalhei 10 anos numa multinacional francesa, né, voltado para atividades relacionadas com gerenciamento de projetos e melhorias de processos. Bom, falando um pouquinho do engenheiro como consultor, né? Então, basicamente, né, os engenheiros de consultoria, eles trabalham com uma variedade de projetos em setores diferentes, né? E isso em várias áreas da engenharia. E isso auxilia, né, no desenvolvimento de outras habilidades técnicas, habilidades pessoais, né? Então, esse dinamismo faz com que você se qualifique melhor como profissional, você desempenhe um desenvolvimento melhor em cima da sua carreira, e também, né, você consiga, de certa forma, ter um conhecimento especializado em diversas disciplinas, que também te auxilia a ter, né, network com vários profissionais do mundo todo, e assistência à rede de profissionais, de alguma maneira, te gera oportunidades futuras na carreira de aprendizado, e também faz com que, né, à medida que você vai avançando como consultor, você pode assumir papéis de liderança, de gerenciamento, não só de projetos, mas de pessoas também.
Então, esse é um overview, né, do que é o engenheiro como consultor, né, um resumo breve. Bom, falando um pouquinho do panorama da consultoria, né, aqui uma definição, né? Então, a consultoria refere-se a uma prática de fornecer orientação, aconselhamento ou serviços especializados para ajudar organizações ou indivíduos, né, a resolverem seus problemas, a atingir seus objetivos, né, relacionados às suas reduções de custo, mais competitividade, gestão financeira, tecnológica, trazer inovação. Então, a consultoria, basicamente, é um portfólio de serviços com um objetivo final de fazer com que o indivíduo ou a companhia atinja ali as suas expectativas daquele ano de trabalho. Então, eu trouxe aqui, né, alguns exemplos de setores onde a consultoria atua, mas, obviamente, né, um portfólio muito maior que esse, né, aqui só um resumo mesmo, alguns exemplos. Então, temos aqui, né, os setores voltados para desenvolvimento de infraestrutura, que é onde eu atuo hoje. Então, basicamente, né, é construção de estradas, pontes, sistemas de transporte. Então, são grandes projetos, né, de grandes investimentos voltados para infraestrutura e capital de projetos. Tá? Então, esse é uma das vertentes onde o engenheiro consultor ele pode atuar. Também existe setores voltados para a eficiência energética, né, onde temos soluções de otimizar o uso de recursos energéticos, reduzir impactos ambientais, fontes limpas de energia. Então, existem consultorias especializadas também para trazer essas soluções. Temos consultorias voltadas para TI, né, que é desenvolvimento de software, soluções digitais, segurança cibernética, desenvolvimento digital da empresa, maturidade digital, né? Então, existem diagnósticos que são feitos e soluções aplicadas em cima disso para deixar uma empresa cada vez mais digitalizada, mais competitiva. Também temos relação de gestão de resíduos e sustentabilidade. Então, basicamente, né, gerenciar esses resíduos de uma maneira sustentável. Os consultores vêm também com práticas ambientais conscientes, voltadas para a regulamentação também. Então, trazer essas soluções voltadas aí à sustentabilidade e gestão de resíduos. Uma outra vertente está relacionada com otimização de processos, que também de onde eu vim, né? Então, ter ali um consultor para identificar os desperdícios, otimizar esses processos industriais, redução de custos, redução de variabilidades, então deixar ali um processo contínuo, né? Também é muito forte a aplicação das ferramentas do Lean, seja o Lean Manufacturing, que é voltado ali para a manufatura, ou do Lean Construction, que é em cima de construções e projetos de infraestrutura. Também temos a parte de pesquisa e desenvolvimento, né, que criar soluções inovadoras, um novo material, um novo método de se fazer, uma nova solução para gerar uma determinada energia, para conseguir um determinado objetivo, né, pesquisa de novos materiais, novos aços, novas fontes de energia, novos combustíveis. Então, também existem consultorias especializadas nesse tipo de desenvolvimento. Bom, então, como eu falei, aqui são só alguns exemplos, tá? Mas existem várias outras vertentes em que o engenheiro consultor ele pode atuar, né? E várias outras consultorias também que são especialistas em cada um desses setores que vão poder dar ali um subsídio, né? Uma base extremamente importante para poder desenvolver essas habilidades e trabalhar nesses setores. Beleza? Bom, falar um pouquinho das habilidades na consultoria. Eu trouxe aqui as 10 principais. E assim, acho que a primeira pergunta que a gente faz é: então, para eu poder ser um engenheiro consultor, eu preciso ter essas 10 habilidades? Na verdade, não. A maioria delas você vai desenvolver ali nos seus projetos, trabalhando em consultoria ou trabalhando também, né, em outras empresas, em outros tipos de negócio, mas hoje essas são, né, habilidades que são extremamente importantes para você ser um bom consultor e poder desenvolver o seu papel da melhor maneira possível. Então, a primeira, né, a mais básica, está relacionada com as habilidades técnicas, né, então está muito voltado, né, para a sua formação, para os cursos que você fez, como você se desenvolveu na sua carreira profissional e acadêmica. Depois disso, né, tem as habilidades voltadas às ferramentas tecnológicas, tá? Então, se você sabe manusear um Excel, um Project, um Power BI, um Word, um PowerPoint, né, algum outro programa mais específico, um Minitab,
Então, você ter esses conhecimentos já te auxilia a começar nessa carreira de consultoria. Uma outra visão que você precisa ter também, uma habilidade, é ser analítico, né, e trabalhar muito na resolução de problemas. Então, hoje, como consultor, quando você está no cliente, você se depara com vários problemas, e você ter essa visão analítica, saber ali manipular uns dados, né, interpretar esses dados, esse gráfico, para poder, né, sugerir uma solução para o cliente, para vocês poderem discutir, encontrarem uma causa raiz, né, entender aquele desafio e realmente poder prover uma solução para aquilo que o cliente está precisando. Uma outra habilidade importante, né, que eu considero uma das mais importantes, é a habilidade de comunicação, porque você vai estar lidando com pessoas a todo momento, e você precisa ter uma comunicação clara, concisa, né, você precisa poder passar a sua ideia, o cliente precisa poder entender aquilo que você quer expressar, tá? Você precisa ter um impacto e influência também para convencer ele de que aquela solução, né, que você como consultor está ali sugerindo, ela realmente é importante. Né? Você precisa ter habilidades de apresentação também. Né? Eu sei que a gente treina isso muito na faculdade, né? A gente apresenta bastante trabalhos, né? Então você precisa dessa habilidade de apresentação, né? Dar um treinamento, né? Conscientizar as pessoas naquela ideia que você está propondo. Então é importante. Uma outra habilidade importante também, né, é flexibilidade, né, e adaptabilidade, porque você vai vivenciar vários projetos, vários clientes em lugares diferentes. Então, às vezes, uma empresa que você estava está relacionada à mineração. Depois disso, você passa para projetos voltados para a indústria alimentícia. É uma outra cultura, é uma outra forma de se fazer, são outras pessoas. Então, você precisa ter essa capacidade ali de se adaptar nesses novos ambientes, né? De enxergar esses desafios, de solucionar esses desafios, demonstrar essa resiliência, essa flexibilidade diante das mudanças que no ramo da consultoria são tão rápidas e a todo momento. Uma outra coisa importante, né, está relacionado com gestão de projetos. Basicamente, pelo menos falando da INM, né, que é onde eu trabalho, é comum, né, todas as pessoas terem ali uma vertente voltada para gerenciamento de projeto, mas o projeto, ele não necessariamente precisa ser uma obra faraônica, né? Pode ser coisas simples voltadas para a organização de tarefas, para suas responsabilidades, para você entender ali como dimensionar seu tempo, seu recurso, para garantir ali o objetivo final. Então é importante vocês terem noção, né, essa organização do que é gerir um projeto, como é gerenciar um projeto. Uma outra qualidade importante, né, uma habilidade importante, é a colaboração e trabalho em equipe. Eu acho que essa aí ela é meio que universal na maioria das empresas, né? Então você precisa aprender a lidar com gente, você precisa aprender a ser colaborativo, você precisa aprender a trabalhar com as pessoas, né? E isso te causa um desenvolvimento tanto para você quanto para o seu próximo que está trabalhando ali ao seu lado, né? Assim, para você conseguir o sucesso em um projeto, né, você não consegue isso sozinho, então é necessário uma equipe, você precisa aprender a lidar com isso, lidar com as pessoas, com as suas diferenças, e também né, no futuro, né, todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas, pretendem ser líderes, gerentes, né, então se tem ali pessoas para gerenciar, você precisa saber lidar com essas pessoas. Outro ponto importante, né, também orientação para o cliente, né, então entender ali as necessidades, né, o que ele precisa, construir um relacionamento sólido, né, trazer para ele soluções que agregam valor em cima daquilo que ele precisa, né, dos objetivos dele. Então, você ter uma boa relação com o cliente, né, é muito importante para você atingir o objetivo final. Vocês percebem que muitas dessas características elas estão muito ligadas, né, muito linkadas. Tipo, habilidade de comunicação, está relacionada com trabalho em equipe, também com orientação do cliente. Então, desenvolvendo uma, você já começa ali a entrar nas vertentes de outras. Bom, aprendizado contínuo, né? Porque como você lida com vários projetos em setores diferentes, muitas das vezes você vai precisar estudar um pouco aquilo ali. Então, o engenheiro consultor, ele está sempre se atualizando, né? Ele está sempre estudando, sempre pesquisando. Porque, por exemplo, eu sou engenheiro metalurgista, mas às vezes eu posso pegar um projeto relacionado com energia, que o engenheiro eletricista, ele se daria bem melhor. Então, para isso eu preciso estudar, entender um pouco daquele processo, entender um pouco daquela dinâmica. Então, o engenheiro consultor, a todo momento, ele precisa estar se atualizando, estudando, aprendendo, né?
e ficando cada vez mais preparado para assumir a gama de projetos e diversidade que você vai viver nessa carreira. A questão de ética profissional também é muito importante, né? A gente é muito assediado, né, com algumas propostas indecentes relacionadas muitas das vezes relacionadas a dinheiro, enfim, algum ganho, algum bem material pelo papel que a gente desempenha. Então, a gente precisa manter o nosso papel ético, o respeito aos valores da empresa, do cliente, né, e não ceder aí essas ofertas materiais que sempre acontecem para quem está nessa carreira. E por último, mas não menos importante, né, ter uma visão de negócio. Muitas das vezes você está ali desempenhando um papel de consultor, mas você enxerga que o cliente tem um outro problema e você consegue auxiliar ele nesse outro problema, mas foge um pouco do seu escopo. Então, você conversa com ele, você traz para ele aquela solução e às vezes vem uma outra pessoa para desenvolver aquele projeto. Então, você precisa ter essa visão de negócio a todo momento, atento ali, né, do que você está oferecendo e o que você pode oferecer também além, né, do que você foi contratado. Então, aqui são alguns exemplos dessas habilidades tão importantes e valorizadas hoje na carreira de consultoria. Bom, falando um pouquinho aqui de desafios e oportunidades, hoje, né, qual que é o principal desafio como engenheiro consultor? Né? É literalmente esse dinamismo e poder trabalhar em setores diferentes. Né? Eu trouxe aqui alguns exemplos da ENM. Então, o mesmo engenheiro de formação, ele pode trabalhar tanto em projetos relacionados com mineração, óleo e gás, siderurgia, papel e celulose, energia, saneamento, portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, telecom, real estate. Então, assim, existe uma gama de setores que o engenheiro, muitas das vezes, ele sai da sua zona de conforto para poder desenvolver outros projetos, né? Então, por isso que é muito importante você estar sempre se capacitando, né? Tendo uma boa relação com as pessoas, para que a gente costuma falar que você cria casca, né? Que você cria casca para poder desenvolver projetos em outras áreas que não são tão ali familiarizadas com a sua formação. Então, esse eu acho que é um dos maiores desafios da consultoria. E oportunidades, né, que eu considero, além dessa questão da relação que você constrói com várias pessoas, é literalmente a oportunidade de poder trabalhar em outros clientes, né, em outros ramos. Então, aqui trouxe alguns exemplos. Você sai de uma Vale, que é mineradora, e vai para uma XP, que é do ramo de investimentos, né? Você pode trabalhar na Oi, que é telecom, né, Volkswagen, que é automotivo, Gerdau, que é siderúrgico. Então, essa oportunidade de você poder se desenvolver e conhecer, né, outros processos completamente diferentes é uma oportunidade incrível de aprendizado em que solidifica mesmo a sua carreira como profissional, como engenheiro, como consultor e faz você ser um profissional mais completo, né? Então, eu gosto muito dessa visão, desse dinamismo e dessa oportunidade que a consultoria te oferece de poder vivenciar vários mundos, que não é só de um trabalho, entre aspas, né, convencional, de uma pessoa que trabalha numa grande empresa, que fica ali vários anos vivendo aquela cultura, né? Então, com a consultoria, você tem a oportunidade de expandir literalmente seu horizonte, poder trabalhar em várias áreas completamente diferentes. Bom, quero trazer para vocês aqui um case bem legal, né, de um projeto da INM, que trouxe um impacto social extremamente relevante, tá? A gente chama de programa Vem com a Gente, né? Então, em resumo, né, basicamente, uma comissionária privada de saneamento, né, do Brasil, a maior, que é a EGEA, né, ela é responsável por fornecer água e coleta de esgoto nas localidades do Rio de Janeiro, e também nas comunidades de difícil acesso. Então, é responsabilidade dessa concessionária poder fornecer, né, esse saneamento básico, essa água de qualidade. Porém, né, no Rio de Janeiro ali existem algumas comunidades, né, que não têm esse acesso com qualidade de maneira adequada, né? Então, é obrigação, né, dessa concessionária de fornecer esse saneamento e essa água. Então, basicamente, né, essas comunidades são denominadas de Mangueira, Vila Arará e Barreira do Vasco. Elas possuem aproximadamente
17 mil pessoas na Mangueira, 8 mil pessoas ali na Vila Arará e 8 mil habitantes também na Barreira do Vasco, né? E essas pessoas, elas não possuem um fácil acesso, né, à água potável e à coleta de esgoto. Né? Então, com essa expansão do Rio de Janeiro, essa concessionária, ela tem uma obrigação contratual de fazer a cobertura, né, relacionada ao atendimento da água e de esgoto, e para isso ela montou um plano de expansão, né, esse plano de expansão para tentar cobrir essas necessidades dessas comunidades. Então, para isso, né, a INM, né, uma empresa de consultoria, ela foi contratada para poder fazer essa diligência. Basicamente, né, são auditorias e análises em cima desse plano de negócio, né, para ver se eles realmente vão cumprir aquilo que está sendo solicitado, se está sendo feito de maneira adequada, se estão utilizando o orçamento correto, se está tendo realmente a qualidade, se isso realmente estão atingindo as pessoas que precisam ser beneficiadas com esse bem comum e necessário, tá? Então, esse foi um projeto de impacto social ali no Rio de Janeiro de bastante relevância, né, onde a gente participou ativamente, né, fazer com que a empresa cumpra o que foi prometido e levar ali acesso à água potável e coleta de esgoto para essas comunidades. Então, aqui algumas fotos, né, do que foi feito. Então, uma extensão de rede de água sobreposta, né, que são essas tubulações expostas aí, que antes essas pessoas não tinham acesso a essa água, né? Esse atendimento que a gente chama, que é o programa, né, Vem com a Gente, ele foi uma forma da gente conseguir acessar essas comunidades, que muitas das vezes é um acesso difícil, né? Então, via trabalho social, a gente conseguiu acessar essas comunidades para fazer com que a empresa cumpra realmente aquilo que foi acordado, relacionado com essa expansão, com o CAPEX fornecido, né? Ver se essa coleta de esgoto e se esse fornecimento de água, ele está sendo razoável, né? Levando em consideração também as demandas regulatórias e sem também retirar as boas práticas de engenharia, né? Para vocês estão fazendo isso de uma maneira extremamente otimizada, sem que haja perdas, né, nessa execução. Também foram feitas instalações de hidrômetros, tá, na área externa aos imóveis, né? Isso é importante para que a gente consiga realmente mensurar como está sendo esse consumo de água e se realmente essa água está chegando, né, para aquela casa, para aquele estabelecimento. E para locais de difícil acesso, foram instaladas torres de hidrômetros. Então, a gente conseguia medir ali todas as casas, né, acompanhar e garantir que esse acesso à água, ela estava chegando e a pessoa realmente poderia ter ali um mínimo de qualidade de vida para sua família. Então, realmente foi um projeto de bastante impacto, né, relacionado a saneamento. Né, uma curiosidade interessante é que até 2023, né, existe uma meta do governo brasileiro de que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% tenha acesso a uma rede de esgoto. Né? Então, a gente tem menos de 10 anos para atingir esse nível e, assim, trazendo em valores reais hoje, falando principalmente da rede de esgoto, hoje abaixo de 50% da população brasileira tem acesso a uma rede de esgoto, que não seja a céu aberto, né? Então, é um desafio bastante grande, que as consultorias elas estão aí para apoiar e fazer com que os governos atinjam esse objetivo até 2033. Bom, falando um pouquinho também, né, da parte de remuneração e benefícios, acho que é um assunto bastante interessante, né? Todo mundo, quando está começando aí, ingressando na carreira profissional, né, quer ter uma vida estável, uma estabilidade de vida e garantir ali, né, uma vida adequada para sua família. Então, falando do engenheiro na consultoria, né, de remuneração, é uma remuneração bem competitiva, tá? Os salários da consultoria, eles são bem competitivos, muitas das vezes eles são superiores às médias de outras empresas industriais, então, sim, né, o consultor, ele pode ganhar mais, né, do que engenheiros em outras empresas. Um outro incentivo também é o bônus, né? Então, muitas consultorias, elas oferecem esse bônus relacionados principalmente ao seu desempenho. Então, você como consultor, se você teve uma trajetória ali durante um ano, né, atendendo as expectativas, atendendo o seu cliente, tendo uma boa performance, né, você é recompensado por isso, e muitas das vezes esse incentivo é via um bônus, né, um valor em dinheiro no final do ano.
Então, é também um atrativo que esse bônus, muitas das vezes, é muito maior que as participações de lucros de outras empresas. O que eu sempre vou falar aqui, né, também, relacionado à acessibilidade a redes profissionais. Então, você tem ali uma chance de construir, né, uma extensa rede profissional, né, isso, de alguma forma, alavanca sua carreira e você, né, no futuro, pode ter outras oportunidades de trabalhar em outros lugares. Então, é um benefício, assim, bastante importante, né, você ter essa relação, essa rede de pessoas com que você pode contar ao longo da sua carreira. Um ponto importante, que é um dos meus favoritos também, está relacionado com a progressão rápida na carreira. Então, quando a gente fala de engenheiro, de consultoria, você pega uma empresa convencional, vou dar um exemplo para vocês, né? Você está trabalhando ali como analista, tem mais 3 pessoas, mais 3 colegas trabalhando como analista com você, e surge uma vaga de engenheiro. Para você poder pegar essa vaga de engenheiro, você precisa passar um processo, competir com esses outros analistas que estão trabalhando com você, passar nesse processo para só então conseguir exercer essa vaga de engenheiro, né? E os outros que não conseguem precisam esperar uma outra oportunidade, enfim, então procurar um outro lugar que tenha uma vaga em aberto. Já na consultoria isso não acontece, né? A sua carreira, ela literalmente depende de você. Então, assim, se você teve um bom desempenho, se você exerceu ali tudo aquilo que você precisava, se você conseguiu auxiliar o seu cliente, bater suas metas, ter sido ótimo em tudo aquilo que você se propôs a fazer, você é promovido, né? Você progride na sua carreira. Você tem um plano de carreira que não depende de outras pessoas na competição, né? Depende exclusivamente de você. Então, por isso que você cresce muito mais rápido na carreira de consultoria, porque literalmente a única pessoa que você precisa vencer é você mesmo, né? Para poder assumir um próximo estágio de cargo, um próximo cargo, enfim. Eu considero isso uma das maiores vantagens da consultoria. E a questão de treinamento contínuo, né? Porque o produto da consultoria é o próprio consultor, né? Então, a consultoria ela precisa investir nesse profissional, né? Então, existem vários incentivos, né? De MBAs, de pós-graduações, de certificações, até mesmo fora do país, que as consultorias, elas literalmente subsidiam, né, para fazer com que esse profissional ele seja cada vez mais capaz, mais competitivo no mercado de trabalho, mais atrativo para o mercado de trabalho, e com isso as consultorias elas investem no seu desenvolvimento profissional. Mas aí, né, a pergunta que a gente faz também, poxa, então a consultoria só tem vantagens, né? É bom demais, não sei por que todo mundo não é consultor. Então, a consultoria ela vai muito de perfil, né? Você precisa entender se é o seu perfil, ter esse dinamismo. Realmente na consultoria você trabalha muito mais horas, você tem muito mais horas trabalhadas, né? Obviamente você é recompensado por isso, né? Mas você trabalha muito mais do que nas empresas convencionais. Então, você também trabalha muito viajando, então você viaja para vários lugares do país, no mundo. Então, às vezes, esse não é o seu perfil, né? Você prefere ali ter algo mais estável, um pouco mais pacato, não tão rápido e dinâmico quanto a consultoria, e não com algumas horas a mais de trabalho, né? Igual normalmente acontece. Então, tem que pensar se realmente esse é o seu perfil, é o que você quer para a sua carreira profissional. Falando mais um pouquinho de network, né, relacionamentos profissionais, trouxe aqui alguns dados da Alves, na INM, né? Então, por exemplo, né, hoje na consultoria que eu trabalho, ela está presente em 35 países, são mais de 77 escritórios, mais de 110 mil projetos, mais de 7 mil profissionais, então, no mundo todo. Então, assim, quando alguém contrata um consultor, não contrata uma pessoa só, contrata toda aquela rede da consultoria, né? Então, essa oportunidade que você tem, né, de poder trabalhar, de pegar projetos, inclusive fora do país, né, de conhecer pessoas, outras culturas, de relacionar com outros profissionais, né, que com certeza contribuem ali para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado. Isso também é algo muito atrativo e muito importante que se tem na consultoria, né? Algumas outras empresas, né, não têm essa gama, essa variedade, né, de possibilidades de outros países, de outros profissionais
que vão enriquecer cada vez mais a sua carreira como profissional. Então, na consultoria, sim, existe um network muito forte, relacionamentos profissionais muito fortes, possibilidade de trabalhar em outros lugares do país, do mundo, que também deixam essa carreira, né, de engenheiro ingressando na consultoria como algo bastante atrativo. Bom, e uma pergunta importante, né, também, né, como ingressar na consultoria? Eu trouxe até aqui um quadro do jornal, né, que são os classificados de Edmilson. Então, a maneira mais comum, né, para quem está saindo da universidade, ingressar na consultoria é pelo estágio, né? Então, essa reportagem, inclusive, foi publicada esse ano, né, foi ao ar esse ano, mostrando ali que a INM estava contratando, tinha 80 vagas para estagiário, para poder ingressar aqui na nossa empresa de consultoria. Mas, então, essa é uma porta de entrada, né? E eu particularmente recomendo para quem está saindo da universidade agora, porque existe aquele mito de que para você poder ser consultor, você já precisa ser um profissional sólido, com bastante experiência, e na verdade não é bem assim. Né? Você vai construir essa carreira, obviamente, né? Se você tem uma experiência um pouco menor, você vai começar ali nos cargos mais, no consultor mais básico, né? Mas uma ótima oportunidade para você já pegar esse ritmo, para você poder aprender e se desenvolver cada vez mais rápido, entrar nas consultorias via vagas de estágio. Né? E a melhor forma disso é utilizando o LinkedIn. Né? Então, o LinkedIn hoje é uma ferramenta extremamente importante, tá? Para recrutamento, seja para vaga de estágio, seja para uma vaga já de consultor, gerente, enfim, diretor. Então, assim, trabalhem no LinkedIn de vocês, mantenham ele sempre atualizado, estejam sempre se qualificando, se atualizando, e levem isso para o seu LinkedIn, porque hoje o seu currículo é seu LinkedIn. Né? Então, ele precisa ali estar atualizado e estar de uma maneira atrativa para que vocês consigam, de uma maneira mais fácil, entrarem no mercado de trabalho para quem ainda não entrou. Trouxe aqui também alguns exemplos, né, das principais consultorias. Então, a gente tem a PwC, que é muito forte na parte de auditorias. Temos a McKinsey, que é muito voltada para a parte de consultoria estratégia e transformação corporativa. Tem a INM, que é onde eu trabalho, né, que tem um portfólio grande, mas falando um pouquinho do meu setor, são projetos de infraestrutura e capital. Enfim, existem várias consultorias com especialidades diferentes. Utilize o LinkedIn também para pesquisarem sobre elas, né? Tem muito detalhado lá o que cada consultoria faz, quais são os consultores que trabalham lá. Então, assim, são as oportunidades claras que vocês podem pesquisar e caso decidam realmente entrarem na consultoria, é uma forma mais tranquila não, mas é uma forma mais clara de vocês ingressarem e poderem desenvolver o plano de carreira de vocês dentro da consultoria. Bom, concluindo aqui esse bate-papo nosso, né, a carreira do engenheiro em empresas de consultoria oferece realmente uma jornada que ela é emocionante, né, esse processo de viagens muito fortes, né, e ela é recompensadora, apesar de você trabalhar mais horas do que o normal, né, a consultoria ela realmente proporciona um ambiente dinâmico, ele é bastante desafiador, ele é inovador, né, você tem ali a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em uma variedade absurda de contextos, de setores, né, conhecer, né, falo isso bastante, conhecer várias pessoas, então esse dinamismo, né, pelo menos para mim, ele é extremamente atrativo, né, então para quem busca realmente uma carreira com dinamismo e várias oportunidades, a consultoria, ela é uma porta de entrada bastante interessante. Então, sim, né, eu encorajo vocês, estudantes, né, a considerarem uma carreira de consultoria, aproveitar essas oportunidades de aprendizado que ela traz, esse network, né, essa contribuição para projetos que também impactam positivamente a sociedade. Então, existe uma gama aí de oportunidades que vocês podem ingressar e poder desenvolver sua carreira da melhor maneira possível. Agradecer a vocês por esse momento, né, por essa discussão. Vou abrir agora para perguntas e desejar a todos aí sucesso nas suas futuras jornadas profissionais. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Deixa aqui meu contato, meu e-mail, meu LinkedIn. Vocês podem me chamar também, me mandar mensagem, seja no LinkedIn ou me mandar um e-mail. É isso, gente. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição.